escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, estamos em junho de 2021 e vamos hoje fazer juntos o estudo da Palavra de Deus. Bendito o tempo que nós gastamos diante da Palavra de Deus, tentando ouvir a sua voz e afinar os nossos caminhos, os nossos objetivos, à sua vontade soberana, que é dele que vem todo o bem. Senhor, nós te pedimos, abençoa o tempo que vamos passar de estudo, juntos na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos estudar uma lição desta revista que estamos trabalhando, sobre a lei de Deus, é a última lição, que está no número 13. O título da lição é a lei de Deus em tempos de anarquia. Nós vamos analisar a importância, a necessidade de ter uma lei para um povo, ou é anarquia. Então, vamos começar com uma leitura introdutória. Nós podemos ver aquele texto em que Moisés está no deserto e ele vê uma vegetação chamada sarça pegando fogo e a sarça não se consumia. Então, vamos fazer essa leitura para começar o nosso estudo desta manhã. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Depois vamos ler Êxodo 3, os versículos 9 e 10, quer dizer, nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante. 9. Deus falando: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, dentro desta situação em que Moisés está nos 40 anos da sua vida, porque Moisés teve 3 períodos de 40 anos na vida dele. 40 anos ele foi criado pela filha do faraó, dentro do palácio, no Egito. Depois ele matou um egípcio e fugiu, passou 40 anos no deserto. Então nós estamos nestes 40. E depois desses 40 que ele passa no deserto, antes do êxodo em si, ele vai ter mais 40 de êxodo. Esses 3 períodos de 40 anos formam a vida de Moisés. Então, nós vamos analisar o personagem Moisés como líder do povo, uma autoridade instituída por Deus sobre o povo, porque o povo clamou: Senhor, lembra-te que nós tínhamos que morar em Canaã, a sua promessa maravilhosa, e Deus levanta este líder. E o assunto de hoje é a nossa submissão às autoridades constituídas por Deus. Então, nós podemos analisar que hoje em dia nós vivemos uma crise de autoridade. Como que nós vemos isso?
Adolescentes, crianças, jovens e seus pais, às vezes têm relacionamentos pecaminosos, fecha a porta na cara, não respeita, tudo de ruim. Mas isto é um reflexo da nossa sociedade, que abandonou os valores morais e éticos para buscar o que eles acham que é a verdadeira felicidade. Existe contestação sobre a necessidade de autoridade. Por que tem que ter uma autoridade? Por que eu não posso não ter nada? Quando não tem autoridade nenhuma, isso é que se chama anarquia. A gente olha o título da lição, parece, nossa, anarquia. Anarquia é quando não há uma autoridade que dirige. Então, a igreja não está ilesa, porque a influência do mundo desordenado alcançou a igreja. Então, e na igreja? Nós devemos ser submissos aos oficiais do povo de Deus? Nós devemos ser submissos às demais autoridades? Então, a lição de hoje, ela vai tratar isso aqui, o que a Bíblia ensina sobre rebelar-se contra uma autoridade que Deus tenha constituído. Quem são autoridades? Se nós estudarmos Romanos 13, de 1 a 7, e um destaque nós vamos dar de 1 a 4, nós vemos que, olha, pai e mãe são autoridades, professores são autoridades, chefes do trabalho, líderes governamentais, líderes na igreja. Eu devo me submeter? O que é uma sociedade sem governo? É possível? Veja, o povo, antes de sair do Egito para ir para a terra prometida, o que Deus faz como primeira atitude? Ele levanta um líder. Esse líder é Moisés. É possível uma sociedade sem governo? É possível um povo sem governo? Não é possível. Isto é uma anarquia. Então, em Romanos 13, nós lemos, dando ênfase de 1 a 4, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. A autoridade é ministro de Deus para seu bem. Isso é dito em Romanos. Mas vejam, mas tem autoridades que são tiranas, existem. Existem autoridades que não cumprem a vontade de Deus. Então nós vamos analisar a importância de nós estarmos, quando for o caso de eleição, escolhendo autoridades tementes a Deus. E quando é Deus que escolhe, nós não temos que ver se nós gostamos ou não para resolver se vamos obedecer e seguir. Então, repassando o que é anarquia. Anarquia é falta de chefia, é desordem, confusão, é falta de direção. A sociedade é constituída sem governo, isso é anarquia. O conceito de anarquia, nós vamos analisar que o pecado envolvido dentro de uma anarquia está na autonomia que o homem deseja ter. Autonomia com relação à autoridade que Deus exerce sobre ele através das pessoas, que são os líderes instituídos, ou através da palavra. Na verdade, é a desobediência à lei. Veja, houve um período na história de Israel, antes que eles tivessem um rei. Esse período era o período de teocracia. Então, Deus falava diretamente com o povo e instruía, como nós estamos vendo ele falando com Moisés, mas houve o período especificamente chamado de juízes, onde não havia lei em Israel. Então, veja, eu peguei 3 referências dentro do livro de Juízes. Juízes 17, versículo 6, escrito assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia rei em Israel, diz 18:1, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel,
cada um fazia o que achava mais reto. Isto é uma anarquia, uma confusão. O que acontecia? Israel era escravizado e ficava na pior. Os vizinhos escravizavam, vinham povos escravizavam. Israel então clamava a Deus. Deus levantava um líder, um juiz, e o povo seguia, e aí pecava novamente, era novamente escravizado. Isso foi se repetindo até Samuel. E depois de Samuel, eles pediram: queremos um rei. Os juízes, a gente já estudou isso em outras lições. Quem não estudou, faça a leitura. Otniel, Débora, Gideão, Jair, Jefté, Sansão, o do cabelão. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia mais reto. Então, dentro dos objetivos da lição de hoje, vamos destacar 3. A lei de Deus e a sua importância. Lembrar dos exemplos de liderança que foi instituída por Deus, no caso vamos usar Moisés, e o castigo que Deus deu para aqueles que tentaram demover essa liderança. 2, reconhecer que Deus não instituiu anarquia, não, mas Deus instituiu governo, lei, regras. 3, reconhecer a importância de escolher líderes que temam ao Senhor e reconheçam a necessidade de obediência ao Senhor. Isto é raro. Líder temente a Deus. Nós temos sofrido isso muito de perto. Passagens, então, que registram rebelião contra Deus, envolvendo Moisés. Vamos analisar para aprender a nos submeter ao Senhor. Se o assunto é Moisés, olhando aqui, vamos ver o povo no deserto, acampado, o tabernáculo erguido, o altar do sacrifício, seguido a pia, aí dentro do tabernáculo, o lugar santo e o santo dos santos, o povo do lado de fora acampado. Caminhava durante o dia seguindo uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. O caminho que eles fizeram, saíram aqui do Egito, do delta do Egito, desceram a península, atravessaram o Mar Vermelho, desceram a península do Sinai, aqui embaixo receberam as tábuas da lei e seguiram até Cades Barneia e depois chegaram até Jericó e Josué entrou com o povo em Jericó. O povo no deserto, vamos analisar pecado da rebelião, a malignidade do povo. Como assim? Olha, Moisés falou ao povo com a autoridade do próprio Deus. Deus falava com ele. Como nós lemos ali, na sarça era o Senhor falando. E realizou sinais e maravilhas do Senhor, demonstrando a soberania de Deus, a autoridade de Deus, a autoridade que Deus havia dado para Moisés. No entanto, vamos dizer o seguinte: deve ter sido insuficiente para os homens e para as mulheres daquela época, porque ficaram conhecidos como um povo de dura cerviz, o exemplo mau dos filhos de Israel. O que eles fizeram? Vamos analisar. Então, estamos falando de Moisés, uma palavrinha sobre a família. Coate gerou Anrão, casou-se com Joquebede, e Joquebede foi aquela mãe que o faraó tinha dado ordem para matar todos os meninos que nascessem, porque ele temia que um deles assumisse a liderança e ele perdesse a mão de obra escrava. Então Joquebede esconde o menino no cestinho, Betume, a história de Moisés. Então o casal Anrão e Joquebede tiveram 3 filhos: Arão, que é o sumo sacerdote, Miriam e Moisés. E é com Moisés que Deus estava falando ali na sarça. Moisés casou-se com uma mulher chamada Zípora. Ele estava guardando o rebanho do seu sogro. Então, a filha era Zípora, ele tinha casado com ela. E ele teve Gerson, Coate e Merari.
Não, teve Gerson e Eliezer. Esses são os filhos de Moisés. Depois Levi se casou, teve Gerson, Coate e Merari. Então, o Coate aqui do início era filho de Levi. Coate era levita, Anrão levita, Arão, Miriam, Moisés, da tribo de Levi, levitas. Então, continuando, vamos analisar o seguinte. Se o povo pecou questionando as autoridades que Deus colocava sobre eles, isso começou cedo. Eu chamei a atenção aqui da família. Vejam os irmãos Miriam e Arão. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, tentaram levantar-se contra ele. Quando viram que Deus falava com ele, eles questionaram, por que nós somos irmãos. A lei cumpre o papel de voz de Deus. Era para que o povo se submetesse a líderes fiéis a eles. E os insubordinados e infiéis seriam desmascarados e castigados. Então vamos ver esse episódio dentro de casa, questionando a autoridade de Moisés. Vemos isso em Números 12, versículos de 1 a 8. Números 12. A sedição chama-se a sedição de Miriam, o trecho. Vamos começar. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. Disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu os dois questionando a autoridade que Deus deu a Moisés. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí da tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo a ele em sonhos? Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, o Senhor falando para os três. Claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Diz o versículo 9, e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. O que aconteceu em seguida, de 9 a 11. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, ele orienta e fala, tá bom, você orou, então daqui uma semana ela estará curada. Então veja, levantaram-se contra a autoridade que Deus tinha instituído. Então nós estamos estudando casos de rebelião contra Deus. Nós estudamos esse caso dos irmãos aqui em Números, capítulo 12. Vamos estudar mais 2 casos de questionamento da autoridade de Moisés, em Números 21 e depois em Números 16. Esta cena aqui é uma cruz e uma serpente de metal, de bronze feita, e esse episódio está em Números 21 e retrata a impaciência do povo. Aí não foram os 2 irmãos agora o povo em geral. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito?
para que morramos nesse deserto, atenção, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. O problema não é que não tinha pão, eles tinham maná, só que eles não queriam aquilo, estavam com saudade do Egito, dos temperos, da carne, da comida. Então o Senhor mandou entre o povo o quê? Serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e o povo foi morrendo. Começou a dizimar o povo. Olha nessa cena aqui, que está sendo projetada aqui ao lado. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Aí foram pedir para Moisés orar ao Senhor. Então Moisés orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Ela tinha que olhar para aquela sarava. Fez Moisés a serpente, pôs sobre a haste, alguém mordido olhava para a de bronze e sarava. Então, como diz Provérbios 19:2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Aqueles que não sabem esperar caem em pecado. A impaciência levou o povo à rebeldia, muitos à morte. Então, analisa bem. Eles não tinham pão para comer ou não queriam o pão que estava sendo dado? A rebeldia não estou gostando disso que o senhor está dando. 1 Coríntios 10:11 está escrito uma coisa importante de aplicação para nós hoje. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, quando murmuramos, revelamos não estar satisfeitos com o governo de Deus, e o pecado da anarquia e a autonomia aflora no nosso coração. Quero bagunça, eu que mando, cada um manda. Descontentamento sobre o que Deus dá e permite realizar e permite obter. Alguma semelhança com os dias de hoje? Muita gente querendo fazer regras, os politicamente corretos, nada do que tem tradicional está certo. Tem quem está querendo tirar Jesus dos livros, antes de Cristo e depois de Cristo, governadores fazendo isso. Então, qual que é o remédio contra a murmuração? Ali Deus mandou serpentes abrasadoras, o povo começou a morrer. A outra ficou leprosa, Miriam. Aqui o povo morrendo. O melhor remédio contra a murmuração é o quê? É buscar a solução em Deus. O temor do Senhor conduz aquele que o tem, quer dizer, aquele que tem o temor do Senhor ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. Em Hebreus 12, versículo 7, depois 12, 13, está escrito assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como a filhos. Deus nos trata como a filhos. Pois que filhos há que o Pai não corrige? Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, presta atenção, Deus disciplina o povo. O que fazia? Vinha o castigo, o arrependimento, a redenção. Lembra? Arão, ora para Deus. Aí a Miriam, depois de um período, ela sarou. A serpente, olhava para a serpente, sarou. Então depois da disciplina, o povo cai em si, reconhece o pecado, então fica desobediência, castigo. Vem a disciplina, aí o arrependimento. É a dinâmica que a gente aprende e vê nas Escrituras. Quando Jesus conversou no Novo Testamento com Nicodemos, ele expandiu esse conceito de olhar para essa serpente de bronze. Vamos fazer esse paralelo aqui. Em João 3, 14 a 16, está escrito assim: dizendo que aquele que olhar para ele com fé receberá a vida eterna. De tal maneira,
significa, além do grande e incomensurável amor, que é o levantamento da serpente e o levantamento do filho para a remissão dos pecados. Então, aquela serpente de bronze prefigurava Cristo, o olhar, aceitar e buscar e ser salvo. Voltando aí para o Velho Testamento, nós estamos no deserto, tivemos o povo reclamando, porque imagina esse pão, cadê a água? Agora nós vamos ter um terceiro exemplo. Nós chamamos isso aqui de sedição de Coré, Datã e Abirão, a revolta de Coré, Datã e Abirão. Quem que era um Coré? Coré era um levita. Ele queria ser sumo sacerdote, porque Arão e não ele. Vocês conhecem a nossa realidade, vão vendo as semelhanças. Em Números 16, de 9 a 10, está escrito que ele estava descontente com a posição que Deus lhe deu. Esse homem se chamava Coré. Outros dois, Datã e Abirão, quem eram? Eram rubenitas, eram da tribo de Ruben. Tinha 12 tribos, era de uma das tribos. O primogênito de Jacó era Ruben. E eles reivindicavam a terra, quer dizer, cadê a nossa terra? Na verdade, eles contestavam a liderança de Moisés sobre o povo. Deus já havia confirmado Moisés como seu enviado para liderar, mas ainda precisava demonstrar que a liderança não estava nas mãos de Moisés. Na verdade, a liderança estava nas mãos de Deus, que falava através de Moisés, e eles estavam questionando a Moisés, então questionando o jeito de Deus agir. Aí é terrível esse trecho. Vocês vão ver o final deles, vamos ler no texto aqui antes de ler. É Números 16. Então vamos ver o que nós temos aqui no capítulo de Números 16. Nós vamos ler primeiro de 1 a 3. De 1 a 3 temos a apresentação de quem era Coré. Números 16. Coré ou Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, quer dizer, levita, tomou consigo a turminha, Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés, ajuntaram uma turma, vejam, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Pegaram uma turma de peso. E se juntaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Quer dizer, para que, chefe? E nós aqui que somos tão importantes, desperdiçados? Então falou Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Então, ele vai conduzindo os acontecimentos. Nós vamos pular para o versículo 20. Disse o Senhor a Moisés e Arão, apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre seu rosto e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, né? Não era bem um só homem, era Coré, era Datã, Abirão e os 250, indignar-se-á contra toda a congregação doce e acabar com todo mundo. Respondeu o Senhor a Moisés, fala a congregação dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então ele mandou se afastarem da residência deles. Gente, olha só o que acontece. Moisés diz assim, se esses homens que estão aqui morrerem de causas naturais, a vontade do Senhor era que eles tivessem outros cargos, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, é a família, mulheres, velhos, crianças, animais, tudo.
e vi-vos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com suas casas, todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos que pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Meu Deus, que forma de eliminar rebeldes contra uma autoridade, contra alguém temente a Deus, que está fazendo um trabalho que Deus mandou fazer, pegar uma turma dessa, abrir uma brecha dessa, né? Mas é gostoso ver como Deus age. Nossos olhos têm que estar postos em Deus. E nos dias de hoje, temos anarquia? Eu fico imaginando, né, paralelos com essa situação que nós acabamos de ler, mas será que ainda existe anarquia do povo? Anarquia do povo de Israel, por exemplo, existe ainda nos dias de hoje? Em Mateus 28:18 está escrito assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é Jesus falando. E os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Existe sim a rejeição de Cristo por muitos. É anarquia, rebelião, não aceitam a estruturação e o trabalho de Deus. Como saber quais são os verdadeiros líderes de Deus hoje? Preste atenção como saber. Nos lugares em que o evangelho ainda não foi pregado, as pessoas não foram alcançadas pelo Senhor e ainda permanece o domínio de Satanás. E a esperança fica na volta de Cristo. Porque, na verdade, a maior rebelião contra o Senhor está no coração do homem, que não se submete à autoridade instituída por Deus. Como saber quais são os verdadeiros líderes? Essa é a pergunta que nós estamos trabalhando. A rebelião é transformada em submissão quando? Quando a pregação e Cristo cresce, e o domínio de Cristo cresce. A palavra de Deus é um farol que aponta a direção do caminho que quer que o homem siga. Em 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 3, leiam: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Queridos, quando oramos o Pai Nosso, nós pedimos: seja feita a sua vontade aqui na terra. Então, sobre tal setor, sobre tais homens, sobre tal grupo, seja feita a sua vontade aqui, como ela é feita aí no céu. Senhor, estou orando para os que estão investidos de autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida mansa. Ó Deus, ponha a sua mão sobre tais e tais grupos de homens na nossa nação. Ponha a tua mão sobre a nossa nação. Então, oração, intercessão, ações de graça em favor de todos os homens. São todos imperfeitos, mas se eles estão com autoridade, Deus permitiu e Ele sabe por quê. Isso é bom e aceitável diante do Senhor se eu orar pelas autoridades instituídas. Se a anarquia e a rebelião são inerentes ao ser humano, que sempre quer questionar as coisas, as Escrituras cumprem o papel da revelação especial da parte de Deus para o direcionamento do povo e a submissão do povo ao seu senhorio. Vamos dar uma olhada assim de uma forma resumida sobre o que nós tratamos nessa lição. A lei de Deus em tempos de anarquia. Vamos ver. Resumo dessa lição. Precisamos da lei de Deus? É possível uma sociedade
sem lei, sem liderança, sem autoridade constituída? Nós, para aprendermos isso e conseguirmos responder, quem eram os personagens que reagiram com relação a Moisés, que foi um líder instituído por Deus? Como nós temos líderes instituídos por Deus e gente que se rebela. Então, quais foram os exemplos que se rebelou? Rebelaram dentro da própria casa. Arão e Miriam rebelaram. O povo, cadê pão? Esse povo viu, cadê água? Você trouxe para morrer aqui. E depois Coré, por que eu não sou o sumo sacerdote? Datã e Abirão, por que você, insuficiente? Deviam estar fazendo lista dos defeitos de Moisés, porque eles seriam melhores. Então, esses eram os personagens que reagiram em relação ao líder. O que levaram? Miriam ficou leprosa, o povo morreu aos montes com as serpentes. Coré, Datã e Abirão, a terra abriu e tragou aquela gente toda, limpando toda a comunidade. O que os levou a terem esse comportamento? Rebelião, não aceito como o senhor está fazendo. Eu faria diferente, eu faria melhor. Deus aprova a anarquia? Quer dizer, não precisa ter chefe, cada um vai fazendo. Não, Deus não aprova. Sempre Deus orientou uma liderança, nomeou essa liderança para que houvesse vida em sociedade. Estamos nas conclusões. Servir a Deus estando submisso às autoridades que Ele mesmo instituiu é a sua vontade. Ore pela sua autoridade. Se ela está aí para te punir, ou se ela está aí para te abençoar, é com Deus que você está com relacionamento. Aqueles que foram colocados no papel de autoridade devem exercer essa autoridade de maneira que a palavra ensina, para não serem desqualificados. E nós temos que saber escolher quando nos compete isso. Só conseguiremos obedecer enquanto crermos que a soberania e o governo são melhor para nós. E não porque eles são, fulano é presidente, mas tem tais e tais defeitos. Não tenho que olhar isso. Eu tenho que conversar com o meu Deus. Enquanto eu tenho uma autoridade, eu oro pela autoridade e me submeto. Eu tenho um prefeito, faço a mesma coisa. Se eu tenho um chefe, ele não é justo, eu falo com o meu Deus. Então, só conseguiremos obedecer quando cremos na soberania de Deus sobre as autoridades. Cuidado com a rebelião, viu? Mesmo sendo crente, critica tudo e todos e põe defeito. E faz assim. Vocês viram o que aconteceu aqui nos exemplos? Nós não lemos lá atrás que para o nosso exemplo isso foi escrito. Cuidado com a rebelião, cuidado com a impaciência. A Bíblia nos diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus sabe o porquê. Tem orado por eles? Já pensou na autoridade de Cristo, que está sobre tudo e sobre todos? Que Deus nos abençoe. E que nós possamos ver nesta lição 13 que acabamos de estudar, que não podemos viver em anarquia e que se existem autoridades e se existe a lei, isso foi instituído por Deus, é a Deus que nos devemos submeter. Que Deus nos dê uma semana firme, frutífera e feliz, confiando que Deus sabe o porquê que as coisas estão assim. Qual é o meu papel? É ter paciência, submissão e orar. E Deus cuida de tudo sempre. Em nome de Jesus. Amém? Amém.